Bem-vindos de volta, amantes do deus marcial. No último episódio, Kim Jou-Yo descobriu a verdade sobre a entidade que tentou roubar seu nome dentro da Torre da Destruição, o Mestre do Labirinto. E graças a uma guia ruiva, tudo ficou assustadoramente claro. Este mundo não era apenas perigoso. Ele era o labirinto dele. Pior ainda, o Mestre do Labirinto foi quem deu o nome Brace em primeiro lugar. Mas agora, os preparativos estão começando, e o contra-ataque tem início. Vamos começar. Kim Jou-Yo voltou para a sala de aula pela primeira vez desde que retornou da China e empurrou a porta da classe. A primeira coisa que notou ao se sentar em sua carteira foi o olhar de Yu Soo-Yun, afiado o suficiente para cortar qualquer formalidade. Nosso garoto organizou tudo calmamente na cabeça. O chamado Mestre do Labirinto não era apenas quem havia roubado o nome de Brace, mas também quem havia dado esse nome a ele. Brace cruzou os braços como se aquilo fosse uma aula entediante e declarou que o protagonista estava certo. E não apenas isso, também foi ele quem lhe concedeu um poder absurdo, mais especificamente, o poder da Torre da Destruição. Jou-Yo não discutiu, apenas fez a pergunta que realmente importava: aquele poder distorcia a personalidade de alguém? A resposta veio sem drama. Sim, distorcia. No momento em que Brace recebeu aquele poder, seu antigo eu foi abandonado, descartado como pele morta, e só agora aquela personalidade havia retornado. Brace ouviu enquanto Jou-Yo perguntava como diabos alguém poderia dar e roubar nomes, e admitiu que não fazia ideia. Mas Jou-Yo não hesitou. Se eles estavam vivendo dentro do labirinto daquela entidade, então qualquer coisa era possível. Afinal, era o Mestre do Labirinto. Quando Brace perguntou o que ele queria dizer com este mundo ser um labirinto, Jou-Yo não respondeu de imediato. Naquela noite, caminhando pelo campus de Valhalla, Jou-Yo explicou tudo em detalhes para Brace e admitiu que era feio, mas verdadeiro. Eles eram como peões em um tabuleiro de xadrez para o Mestre do Labirinto, e ele controlava o tabuleiro inteiro. Ainda assim, nosso garoto ergueu o olhar e lembrou a si mesmo de que a guia havia prometido uma janela de contra-ataque. Eles só precisavam esperar, o que nunca é reconfortante quando o inimigo é dono da realidade. No dia seguinte, a mesma guia ruiva já estava sentada à mesa, esperando por Jou-Yo. Mas quando Jou-Yo chegou, ele estava segurando uma bandeja por algum motivo. Nosso garoto a encarou por um segundo, confuso, e a guia apontou de forma estranha para a superfície prateada brilhante, perguntando o que era aquilo, como se nunca tivesse visto uma bandeja de comida antes. Jou-Yo perdeu a paciência. Gritou que era uma bandeja de comida e exigiu saber por que estavam se encontrando durante o almoço, como se refeições sagradas fossem o último limite moral que sustentava o universo. Sentada à sua frente, a guia se desculpou, alegando ignorância. Então, calmamente, entrelaçou as mãos e perguntou se Jou-Yo havia trazido o anel. Nosso garoto mostrou o anel enquanto respondia com um simples sim. A mulher ruiva sorriu como uma criança abrindo presentes e disse perfeito, agora finalmente poderiam usá-lo. Enquanto isso, Jou-Yo analisava o anel, franzindo a testa, observando que ele não aumentava seu poder nem nada do tipo, e perguntou como exatamente aquela ferramenta funcionava. A guia se recostou, satisfeita, e disse que era simples: colocar o anel e destruir labirintos. Jou-Yo congelou. Qual labirinto? Ou destruir qualquer labirinto funcionava. Labirintos formados naturalmente estavam quase extintos, e todos os que restavam tinham um mestre do labirinto. Não dava para simplesmente entrar e destruir o mundo de alguém. Foi então que a guia sorriu ainda mais. O mestre do labirinto simplesmente criaria novos em breve, disse ela. E perguntou casualmente como Jou-Yo chamava esses eventos em seu mundo. Quebra de masmorra? Catástrofe. A palavra o atingiu como uma bomba de memória. O protagonista imaginou monstros jorrando no instante em que um labirinto nascia, destruindo tudo, deixando desastres para trás. Muito antes da reencarnação, eles surgiram por toda parte, apagando zonas seguras do mapa. Foi assim que o mundo se tornou um inferno. Depois da reencarnação, as coisas finalmente se estabilizaram, mal, e agora ela estava falando em abrir tudo de novo.
Zhou Yu se inclinou para frente e exigiu detalhes: onde iria surgir, quando e qual seria a escala. A guia disse que em cerca de 3 meses, em algum lugar da Coreia do Sul, e admitiu que o resto era incerto, já que estava reunindo informações pelas costas do mestre do labirinto. E isso era uma ótima notícia para nosso garoto, já que ele já estava na Coreia do Sul. Então Zhou Yu fez a pergunta que vinha rondando sua mente: se o próprio mundo já era um labirinto desde o início, por que havia labirintos menores dentro dele? A guia respondeu com facilidade: o mestre do labirinto os criou de propósito. Zhou Yu franziu a testa e perguntou se isso significava que outra rodada de dar e roubar nomes estava por vir. A guia explicou que, antes da Torre da Destruição reaparecer, era mais correto dizer que o mestre do labirinto estava tentando preparar a humanidade. Zhou Yu a encarou e fez a pergunta óbvia que nenhum herói quer ouvir a resposta. Ele deveria resolver todos os problemas da humanidade com aquele anel, destruindo as invasões de monstros geradas pelo mestre do labirinto? Em vez de responder, ela perguntou como nosso garoto normalmente lidava com labirintos. Zhou Yu imaginou esmagar o cristal do núcleo e admitiu que os chefes raramente valiam o esforço. Normalmente, ele ia direto destruir o núcleo, enfraquecia o labirinto e deixava que ele colapsasse. A guia cruzou os braços e disse que sim, aquele era o jeito mais rápido de destruir um labirinto, mas que esse truque não funcionaria desta vez. Então apontou diretamente para ele e ordenou que colocasse o anel e matasse o chefe. Zhou Yu piscou e perguntou se havia alguma razão lógica para isso além de deixá-la feliz. Ela confirmou que sim e explicou calmamente depois que o poder do mestre do labirinto não era infinito. Por isso, ele não podia simplesmente espalhar calamidades e a Torre da Destruição sem limites. O mestre do labirinto era alimentado pelos nomes que recebia de outras pessoas. Isso fez Zhou Yu ficar rígido. Ele percebeu que os nomes não estavam ligados aos núcleos dos labirintos. E a mulher ruiva completou o raciocínio como se suas mentes estivessem conectadas. Para criar um nome, o chefe do labirinto precisava ser derrotado. E ela não parou por aí. Matar o chefe enquanto usava o anel significaria que Zhou Yu tomaria o nome do chefe que havia sido dado pelo mestre do labirinto. Assim, absorvendo também parte de seu poder. A guia sorriu como se estivesse esperando por aquela compreensão. Isso, disse ela, era o ponto de partida do contra-ataque deles. Zhou Yu perguntou se o mestre do labirinto já havia absorvido mais do que apenas alguns nomes e se realmente se importaria caso o protagonista tomasse apenas um entre muitos. A guia respondeu que, claro que não, o objetivo principal dele era preparar as pessoas para a Torre da Destruição. Um nome desaparecendo não o deixaria preocupado. Então ela explicou que o verdadeiro plano não era apenas matar o chefe, mas limpar completamente o labirinto o mais rápido possível. Quando o mestre do labirinto percebesse que sua criação foi destruída antes de terminar de se adaptar, entraria em pânico e espalharia nomes pelo mundo, desencadeando desastres. Esse, disse ela suavemente, seria o momento de absorver vários nomes de uma só vez e se tornarem ainda mais poderosos. Zhou Yu ergueu o anel e quis confirmar se eles realmente ganhariam poder ao absorver poderes. Mas então nosso garoto perguntou o que os separava de se tornarem o mesmo tipo de monstro. Ele exigiu um motivo real, não apenas névoa moral. A guia pensou com cuidado e disse que absorver nomes tirados diretamente do mestre do labirinto não machucaria ninguém. Essas almas já estavam presas, incapazes de reencarnar, presas em um ciclo que o próprio mestre do labirinto havia criado. Se Zhou Yu usasse o poder corretamente, quando as restrições fossem quebradas, esses donos aprisionados finalmente poderiam ser libertados. Ela olhou para ele e disse que, se nosso garoto ainda se sentisse incomodado, não precisava seguir o plano dela. De qualquer forma, absorver um nome significava que Zhou Yu sempre saberia quem era o dono daquele nome. Ouvir isso dissipou todas as preocupações de Zhou Yu, enquanto ele colocava o anel no dedo e perguntava se agora só precisavam esperar por uma quebra de masmorra. A guia assentiu e disse que em breve lhe daria o horário e local exatos, e que até lá ele precisava reunir uma equipe adequada. Isso surpreendeu Qin Zhou Yu, já que ele não achava que precisava de uma equipe para destruir labirintos e derrotar o chefe. Mas antes de estalar os dedos,
a mulher ruiva acrescentou mais um aviso. Quando o labirinto desaparecesse, os monstros dentro dele morreriam, mas qualquer um que escapasse não. Por isso, ele precisava de pessoas para limpar a bagunça. E com um estalar de dedos, uma luz rosa brilhou em sua mão, e então ela desapareceu. Zhou-Yu piscou, de repente em frente ao cozinheiro da cafeteria, que perguntou se ele queria sua refeição. A noite havia chegado. Irritado, Zhou-Yu percebeu que a guia havia desaparecido novamente sem aviso. Mas no instante seguinte, nosso garoto se acalmou e focou na missão. Ele precisava formar uma equipe agora. Esse era seu primeiro objetivo, já que suas prioridades haviam mudado mais uma vez. Ele se lembrou de como havia tido ajuda de seus discípulos no passado durante quebras de masmorra, então isso não era algo novo. O protagonista sabia que reunir uma equipe levava tempo, e que danos colaterais precisavam ser considerados. Enquanto alguém estava parado à sua frente, no meio da rua, Zhou-Yu pensou que talvez devesse encontrar novos discípulos nesta nova vida também, se fosse o caso. Mas então, ele notou Ena ali perto, sorrindo. E ela não disse nada, apenas parecia satisfeita, braços cruzados, confiança transbordando de sua postura. Então, Zhou-Yu decidiu quebrar o gelo e perguntou por que ela estava ali, com as mãos nos bolsos como sempre. E ela admitiu que vinha pensando sobre por que havia perdido desde sua derrota. Ela ergueu um dedo como se tivesse resolvido um quebra-cabeça e sorriu, dizendo que Zhou-Yu era mais forte que ela, e que foi por isso que perdeu. Enquanto isso, Zhou-Yu ficou apenas surpreso por ela ter demorado tanto para perceber isso. Mas quando Ena mencionou que achava que eles estavam em níveis parecidos, nosso garoto não gostou nem um pouco dessa comparação. E Ena não se abalou, manteve o sorriso como se nem tivesse ouvido Zhou-Yu. Então afirmou que quis dizer que não havia perdido para ninguém, nem mesmo para os adultos. Seu talento era suficiente para derrotar qualquer pessoa no mundo. Qin Zhou-Yu coçou o pescoço e descartou essa ideia imediatamente, dizendo que, se ela achava que ele era como ela, estava completamente errada, porque ele não se via como um gênio, apenas alguém que trabalhou duro. Elan cruzou os braços e admitiu que foi por isso que disse que achava, já que não pensava mais assim. Os golpes que romperam sua guarda não eram truques chamativos, pareciam anos de repetição e disciplina se chocando diretamente contra seu corpo. E essa percepção a atingiu mais forte do que a própria derrota. Elan confessou que, no início, ficou furiosa, depois se forçou a se acalmar, até finalmente entender que a diferença não era talento, mas experiência. Cerrando o punho, disse que finalmente percebeu que havia se tornado mais forte após a luta deles, e que, se continuassem lutando repetidas vezes, ela ganharia essa experiência que lhe faltava. Com essa lógica definida, Elan pediu diretamente para lutar com ele. Ela até apontou para Zhou-Yu, declarando que seu objetivo era derrotá-lo. O que lhe rendeu apenas Zhou-Yu se virando e tentando ir embora. Quando ela tentou impedi-lo, insistindo que havia voado da China só por causa dele, ele respondeu friamente que não se importava e sugeriu que ela fizesse algo realmente útil, como treinar direito sob as artes marciais de seu clã. Baixando o olhar, Elan admitiu que nunca aprendeu as técnicas de seu clã, já que só estudou seriamente até os 6 anos de idade. A garota mencionou que vinha treinando sozinha desde então. O clã Snow Seol a havia expulsado há muito tempo. A expressão de Zhou-Yu se tornou afiada quando perguntou se eles a expulsaram antes ou depois de ela começar a derrotar os outros membros do clã. Elan confirmou, com uma expressão preocupada no rosto, que foi depois. Mas havia uma informação crucial que ela soltou quase casualmente demais. Elan não foi quem iniciou nenhuma daquelas lutas. Então ela acrescentou, olhando para baixo, que era constantemente excluída do treinamento familiar adequado. Foi quando ela pediu um parceiro de treino para aprimorar suas habilidades. Mas, em vez disso, sua família tentou resolver tudo jogando contratantes adultos contra ela como parceiros de sparring. Com as mãos na cintura, Elan disse que foi por isso que derrotou todos eles. Além disso, eles nunca foram tão fortes assim.
Enquanto a garota continuava explicando, Zhou Yu seguiu ouvindo e pensou que aquilo batia com o que Rian Seol havia insinuado na Academia Lotus Branco. Mas os detalhes da história eram completamente diferentes. Olhando diretamente para ela, Zhou Yu continuou refletindo sobre a estranheza da situação. Yanlan claramente tinha talento, e gostava disso. No entanto, quando Rian Seol havia explicado tudo, parecia que Yanlan era quem vivia provocando brigas com todos. Então agora Zhou Yu queria a verdade e fez uma pergunta de acompanhamento. Foram eles que a mantiveram trancada no Palácio do Lótus Branco todo esse tempo? Yanlan negou rapidamente essa afirmação e respondeu que foi apenas parcialmente forçado. Olhando para a própria mão, admitiu que estava apenas cansada de ser tratada como uma vergonha para todo o clã, sem lugar algum a que pertencer. Então Yanlan cerrou o punho e gritou que isso não importava mais, porque ela finalmente havia encontrado alguém mais forte do que ela. Apontando para Zhou Yu, Yanlan acrescentou que isso a deixava genuinamente feliz. No entanto, nosso garoto não conseguia entender por que aquilo resolvia tudo de repente. Então, Yanlan explicou, batalhas constantes significavam crescimento, e crescimento significava liberdade das intermináveis palestras da família. Mas a garota estava esquecendo uma coisa, Zhou Yu nunca havia concordado com esse plano. Incapaz de aceitar a rejeição, Yanlan jogou sua última carta, implorar. Ela continuou implorando para que Zhou Yu lutasse com ela enquanto segurava e sacudia todo o seu corpo. Zhou Yu hesitou, confuso com o quão desesperada a garota soava, e observou que ela era uma excluída trancada no Palácio do Lótus Branco. Além disso, se esse fosse o caso, por que Rian queria que ela saísse do Palácio do Lótus Branco em primeiro lugar? Não aguentando mais ouvir seus pedidos, nosso garoto acenou com a mão, pedindo para que ela o soltasse. Yanlan se encheu de esperança, achando que Zhou Yu finalmente havia aceitado lutar com ela. Em vez disso, nosso garoto suspirou e disse que lutar no meio da academia era perigoso, pedindo que ela o seguisse. Pouco depois, eles chegaram à sala de treinamento, onde Yu Sou-yun e Choi Ah-rin estavam treinando. E Ozio que estava casualmente levantando um halter como se nada daquilo lhe dissesse respeito. Zhou Yu disse que iria se trocar e voltar, pedindo que Yanlan esperasse. E ela concordou rapidamente. Ah-rin se aproximou imediatamente, assim, assustou Qin Zhou Yu, um deus marcial de 300 anos atrás, pela primeira vez desde sua reencarnação. Como uma namorada ciumenta, Ah-rin perguntou quem era a garota que Zhou Yu havia trazido. Nosso garoto entrou em pânico por um momento e explicou que uma garota maluca da Academia Lotus Branco o havia seguido desde a China só para lutar. Ah-rin olhou para Yanlan, perguntando se aquilo era verdade, e a fúria em seu rosto confirmou que ela estava apenas um pouco irritada, só um pouquinho. Nada exagerado pelo fato de uma garota ter vindo da China só para lutar com o protagonista. Até Yanlan não esperava uma recepção dessas de uma completa estranha, ficando confusa. Yanlan se virou para Ah-rin e perguntou se ela também queria lutar, já que estava olhando daquele jeito, apenas para receber uma recusa direta. Observando tudo isso, Yu Sou-yun rapidamente deduziu que, pelo cabelo da nova garota, ela era do clã Snow Seol. E acrescentou que era impressionante alguém ter voado da China só para desafiar Zhou Yu. Mais tarde, no campo de treinamento de Valhalla, Zhou Yu e Yanlan estavam de frente um para o outro na plataforma de sparring. Nosso garoto fechou os olhos e lembrou a todos que aquilo deveria ser um sparring privado. Ao abri-los novamente, exigiu saber por que havia pessoas ali assistindo. Ah-rin respondeu calmamente que estava ali para garantir que Yanlan não fizesse nada estranho, e o Sou-yun apenas lhe fazia companhia, e Ozio-que não queria atrapalhar. Nosso garoto gritou novamente, irritado, para que todos saíssem dali. Mas Yanlan não estava prestando atenção ao que acontecia à sua frente. Ela esticou os braços e disse que estava animada, avisando Zhou Yu de que havia ficado mais forte desde a última vez. Zhou Yu sorriu e respondeu que isso era perfeito, porque significava que ele não precisava se conter muito. No entanto, antes mesmo da luta começar, na mente de Zhou Yu, ele se lembrou do conselho sobre formar uma equipe adequada. Então, ele perguntou a ela se Yanlan realmente queria ficar mais forte.
Quando a garota disse que sim, nosso garoto soltou uma condição com toda a calma: se Yelan perdesse, ela viraria sua aluna. Yelan congelou, chocada, perguntando se Zhou Yu percebia que ela queria ficar mais forte justamente para derrotá-lo. O punho de Zhou Yu se acendeu com mana vermelha enquanto ele explicava que ela poderia atingir esse objetivo sendo discípula dele também. Yelan entrou em posição de luta, declarando que odiava professores. Então agora ela realmente precisava vencer nosso garoto. Sem perder mais um segundo, Yelan avançou rápido e cravou o cotovelo imediatamente no corpo de Zhou Yu. Zhou Yu sorriu, admitindo que ela realmente tinha ficado um pouco mais forte. Então uma aura vermelha explodiu ao redor de Yelan quando a energia dela disparou, gritando que tinha avisado. E, aumentando ainda mais a própria aura, ela acrescentou que desta vez Zhou Yu não conseguiria bloquear. E o Soyun se protegeu da pressão e murmurou que parecia que tinham despertado algum tipo de monstro. A mana dela era simplesmente imensa, enquanto Oziuk observou com calma que a densidade de mana era definitivamente enorme, maior do que a de Zhou Yu havia sido na competição recente. Yelan avançou de novo, rachando o chão de onde ela saltou. Ela estava convencida de que, se conseguisse acertar um único golpe, até bloquear causaria muito dano ao nosso garoto. Mas, no meio do avanço, ela percebeu de repente que Zhou Yu estava espelhando a postura dela perfeitamente. E como se isso não fosse humilhação suficiente, nosso garoto disse que também gostava de resolver as coisas cara a cara. Rindo como maníacos, curtindo cada segundo da luta, os dois decidiram acelerar ainda mais. Eles colidiram, punhos se chocando. Yelan tentou esmagá-lo na hora, só para sentir o próprio corpo sendo empurrado para trás, mesmo despejando cada gota de mana que tinha. E ainda assim, Zhou Yu mal estava usando mana. Cerrando os dentes, ela percebeu a verdade, que Zhou Yu também tinha ficado mais forte do que antes. Então o protagonista disse calmamente que iria encarar de frente, só desta vez. Mas Yelan não entendeu o que ele quis dizer. Girando a perna, ele explicou que Yelan tinha que descobrir isso sozinha. A pobre garota mal teve tempo de se proteger do chute. E naquele breve instante antes de tudo ficar preto, Yelan pensou que também não conseguiria acertar um único golpe desta vez. A garota caiu no chão, atordoada, e Zhou Yu olhou para baixo satisfeito, concluindo casualmente que tinha conseguido mais uma aluna. Depois de ficar inconsciente por um tempo, Yelan acordou gritando. Só para Zhou Yu observar calmamente que ela já estava consciente. A dor atravessou o corpo dela enquanto Yelan se xingava por perder de novo. E nosso garoto respondeu que acordar agora, em vez de dias depois, provava que ela tinha mais do que força suficiente. Yelan perguntou se aquilo era para ser um elogio. Mas Zhou Yu ignorou e disse que ela era discípula dele agora e que ele não queria reclamações. Yelan sorriu, dizendo que tinha pensado em sugerir uma luta sem magia como no primeiro encontro, mas agora entendia que o resultado não mudaria de qualquer jeito. Levantando-se, a garota cumpriu a promessa e concordou em se tornar aluna dele. Então, imediatamente, apontou para si mesma e perguntou se isso significava que ela era a primeira discípula dele. Zhou Yu olhou para cima com toda a calma e disse que não. Com as mãos na cintura, Yelan exigiu uma explicação, sem acreditar como ele já podia ter alunos ainda estando no ensino fundamental. Zhou Yu respondeu de um jeito meio constrangido que não era exatamente assim. Foi aí que Shoyarin entrou, declarando que Zhou Yu estava certo. E anunciou, chamando Yelan de gatinha, que como ela tinha começado a treinar com ele antes, ela era oficialmente a primeira aluna dele. Zhou Yu olhou para ela, suor descendo pela bochecha, pensando em silêncio que ela nem de longe era a primeira, mas decidiu que era mais seguro não dizer isso em voz alta. O corpo de Yelan brilhou em azul claro quando ela respondeu irritada para Arryn, perguntando quem ela estava chamando de gatinha. Arryn respondeu inflamando uma aura azul escura também, franzindo a testa e exigindo saber se a gatinha estava brava agora. Yelan corrigiu o nome na hora e mandou ela guardar aqueles apelidos idiotas para si, só para Arryn reclamar que tinha escolhido um nome fofo para uma garota fofa. Então por que tanta atitude?
Kim Joo-yeol viu a discussão sair do controle enquanto Yeon, um pouco envergonhada, perguntava a quem era fofa e se Arryn queria morrer. Enquanto Choi-Arryn sugeria, com toda a calma, que se Yeon não gostava, podia simplesmente ir embora. A briga continuou escalando, dedos apontando, nervos explodindo, e Joo-yeol encarou as duas tempo suficiente para sentir memórias da vida passada voltando sem serem convidadas. Nosso garoto sorriu de leve, pensando que antes da reencarnação ele sentia o mesmo calor estranho ao ver seus próprios discípulos brigando desse jeito. Virando para Yeon, ele chamou ela de gatinha e mandou parar, o que só a deixou ainda mais furiosa, acusando de estar tomando partido. Joo-yeol cortou isso com calma, usando fatos, não sentimentos. Choi-Arryn tinha virado discípula dele antes de Yeon, então não havia motivo para Yeon agir de forma desrespeitosa com uma veterana. Então o protagonista se virou para Arryn e disse que ela deveria garantir que ajudaria a Júnior também. Choi-Arryn congelou, a vergonha batendo de uma vez quando percebeu que ele tinha reconhecido abertamente que ela era a primeira aluna dele. Ela se endireitou e declarou que, como veterana, perdoaria Júnior, o que só fez a irritação de Yeon subir ainda mais. Joo-yeol cruzou os braços e encerrou a tensão, dizendo para as duas pararem de brincar, já que tinham se espancado até perder o sentido hoje. Era hora de descansar, mas Yeon concordou mesmo dizendo que nem tinha doído tanto, antes de perguntar imediatamente a Kim Joo-yeol onde ela deveria dormir. Choi-Arryn fechou os punhos e perguntou se Yeon não tinha pensado nisso antes de vir para a Coreia do Sul. E Yeon admitiu que não tinha pensado tão longe. Ela tinha vindo por um único motivo, lutar com ele. E a garota só sabia de Valhalla porque Riel Seol tinha contado, depois que ela pediu uma revanche com nosso garoto. Joo-yeol levou a mão à cabeça, perguntando se ela realmente veio logo depois disso, então percebeu com quem estava falando e desistiu no meio do pensamento. Choi-Arryn pareceu descontente quando Joo-yeol explicou que a academia tinha providenciado um quarto extra para ele, e Yeon poderia ficar lá por enquanto. Isso de algum jeito gerou mais uma discussão, com Arryn dizendo do nada que não gostava da gatinha e Yeon fingindo ofensa, enquanto Joo-yeol só ameaçava as duas dizendo que ia bater nelas. A noite caiu, e Joo-yeol caminhou em direção aos dormitórios, franzindo a testa ao pensar que todo o treino tinha se dissolvido em briga, em vez de progresso. Olhando para baixo, o protagonista admitiu que o tempo tinha sido desperdiçado, mas Arryn e Yeon seriam boas discípulas. E o Soo-yun ainda estava focado em treinamento físico e longe de ensinar sua espada de verdade. Ozil que não mostrava interesse particular e treinava sozinho, e isso deixava apenas duas pessoas que poderiam, de forma realista, ajudá-lo a impedir a catástrofe que se aproximava. E então seu celular vibrou. O nome de Adélia acendeu na tela. E Joo-yeol atendeu. A Adélia Ventric se apresentou formalmente antes de explicar que os fundos de doação e de bolsa que ele havia solicitado já estavam resolvidos, embora ela estivesse lidando com várias outras questões dele. Joo-yeol ouviu em silêncio enquanto Adélia relatava a tarefa concluída, e ela pareceu genuinamente surpresa quando ele mencionou que já tinha conferido os fundos naquela manhã. Quando ela perguntou como mais poderia ajudá-lo, nosso garoto solicitou um aviso público para atrair contratantes experientes. A Adélia congelou, chocada, enquanto Joo-yeol mencionava calmamente que uma catástrofe aconteceria em 3 meses. Como o protagonista sabia disso? O protagonista ignorou a preocupação dela, dizendo que a fonte da notícia não importava tanto quanto o fato de que ondas enormes estavam vindo para o país. Quando ela pediu para confirmar se o local era a Coreia do Sul, Joo-yeol confirmou sem hesitar. A vice-chefe do clã Ventric concordou em coordenar com contratantes do clã Ventric e algumas guildas coreanas. Então, Joo-yeol pediu que ela mantivesse tudo o mais silencioso possível. Sem jeito, Adélia perguntou se nosso garoto poderia elogiar os esforços dela quando a constelação Lorde dela finalmente acordasse. Joo-yeol nem respondeu a esse pedido e fez uma pergunta própria. O idiota ainda estava dormindo? A Adélia, cutucando a tela amarela brilhante, confirmou imediatamente. A constelação Lord Big Mais que ainda estava dormindo.
Kim Joo-yo se perguntou em particular se um único dia realmente não era suficiente para seu antigo discípulo se recuperar. Então nosso garoto concordou em dizer isso ao aluno mais tarde, recebendo os sinceros agradecimentos de Adélia. No dia seguinte, após as aulas, a sala de treinamento de Valhalla ecoou com passos. Enquanto Joo-yo usava esteira, o ritmo dele era constante e controlado. Choyarin estava bem ao lado dele e também parecia tranquila. Ela já tinha se acostumado com o treino. Enquanto Yelan sofria muito, mal conseguindo respirar enquanto corria. Joo-yo finalmente parou e soltou o ar. Enquanto isso, Yelan desabou no chão, ofegante, perguntando em horror se estava morrendo. Kim Joo-yo e Choyarin encararam, confusos, enquanto Yelan reclamava que quase tinha sido morta, e Joo-yo rapidamente acrescentou que não tinha. A garota lançou um olhar furioso para ele enquanto o protagonista continuava, dizendo que Yelan estava aguentando melhor do que o esperado e que, sinceramente, ele achou que ela cairia no meio do caminho. Yelan retrucou que, claro que não caiu, porque ela também não ficava sentada sem fazer nada no White Lotus Palace. Joo-yo sorriu consigo mesmo, decidindo que a resistência básica dela não era nada ruim. Então, decidiu que podia aumentar um pouco a intensidade. Antes que ele pudesse dizer mais, uma mulher se aproximou e perguntou com calma se Yelan tinha aparecido. Joo-yo olhou para ela e parou, impressionado com o quanto ela se parecia com Ryeon Seol. A mulher olhou para Yelan e perguntou se ela realmente tinha vindo até ali sem contar para a mãe, já sabendo a resposta. Yelan sorriu e chamou a mãe pelo nome, Yonva. E Joo-yo finalmente entendeu que aquela mulher não era só uma guardiã, ela era a mãe de verdade de Yelan. Nosso garoto achava que Ryeon Seol era a mãe dela. Yonva perguntou se ele era Kim Joo-yo, aquele que tinha tirado a filha do White Lotus Palace. Então a mulher se apresentou oficialmente como Yonva Seol, líder do clã Snow Seol, e mãe de Yelan. Yonva mencionou que Ryeon Seol, a líder da White Lotus Academy, era sua irmã mais nova. Ela admitiu depois que a situação era estranha. Ryeon Seol tinha prometido entrar em contato assim que Yelan saísse do White Lotus Palace, mas em vez disso, tinha mandado ela direto para cá. Ryeon Seol disse que resolveria isso depois e mandou Yelan ir com ela, o que irritou a filha na hora. Yelan respondeu rispidamente, mandando ela sumir, perguntando como ela ousava dar ordens depois de ignorá-la por anos. Até quando ela sofria bullying e se trancava num palácio. Ela disse para a mãe parar de agir como se fosse mãe dela, porque isso a deixava furiosa. E Yonva Seol respondeu friamente que as constelações tinham ordenado que ela a abandonasse, perguntando se Yelan ainda não entendia isso. Yelan rosnou que tinha ouvido isso de uma criada muito antes de a mãe se dar ao trabalho de explicar, e que só tinha descoberto isso recentemente. Yonva Seol estendeu a mão, dizendo que desta vez a constelação tinha pedido que ela levasse Yelan de volta, e a filha congelou. A mãe continuou, explicando que Yelan finalmente tinha uma chance de ser reconhecida e consertar as coisas. Então acrescentou que Yelan não deveria envergonhá-la mais. Chocada, Yelan perguntou se era por isso que Yonva vinha tentando tirá-la do White Lotus Palace o tempo todo. Yonva Seol respondeu sem hesitar que sim. E isso deixou Yelan ainda mais irritada, tremendo de raiva. Yelan gritou para ela ir embora imediatamente, declarando que havia estudantes treinando ali e que a mãe estava atrapalhando. Yelan acrescentou que eles estavam em Valhalla, não em White Lotus, então ela não devia tornar isso mais difícil do que precisava ser. Yonva Seol fechou os olhos, e em vez de responder ou ir embora, perguntou se Yelan sabia por que ela tinha vindo sem guarda-costas, explicando que fez isso para resolver tudo de forma limpa, sem chamar a atenção de fora. Yonva estendeu a mão rapidamente com uma aura azul cobrindo os dedos, e por um segundo, pareceu que ela ia agarrar Yelan. Mas no instante seguinte, todo mundo na sala entendeu o quão errado era esse pensamento. Yelan foi arremessada para trás por um ataque da própria mãe. Yelan exigiu saber o que Yonva estava fazendo. E a mãe respondeu friamente que já tinha explicado, levaria ela em silêncio, sem chamar muita atenção.
A fúria explodiu quando Yenan disse que então não fazia sentido se conter. No segundo seguinte, ela se lançou para a frente. E a garota gritou que a mãe devia lembrar da última vez que ela a desafiou, e venceu. Yenan atacou de cima, e Yonva Seol olhou para ela com calma, completamente impassível enquanto o choque começava. O soco de Yenan foi bloqueado com facilidade pela mãe, e a mulher admitiu isso em voz alta, dizendo que Yenan definitivamente tinha ficado mais forte. Olhando de cima, Yenan confirmou, e acrescentou que tinha treinado sem parar só para deixar de ser tratada como ninguém pelos idiotas do clã, a mãe incluída. Yonva Seol, ainda segurando o punho de Yenan, cerrou o próprio punho e respondeu friamente que, se isso fosse verdade, então Yenan deveria voltar para casa e treinar direito onde pertencia. E assim, Yenan girou para longe, com uma cara de como isso aconteceu. Ainda no ar, a garota encarou a frente, confusa, tentando entender o que tinha acontecido enquanto ela estava fora e por que a mãe agora parecia tão esmagadora. Mas, ao pousar, Yenan avançou de novo e chutou a mãe, exigindo que ela a soltasse. Só para Yonva Seol recuar e criticar os movimentos de Yenan como grosseiros e bárbaros. Isso só alimentou ainda mais a garota. Ela atacou de novo, gritando que não ligava mais para palavras, que tudo o que precisava era vencer. Vendo a situação sair do controle, Shoyarren se inclinou em direção a Kim Jou-Yo e perguntou se eles deviam chamar um instrutor. Jou-Yo respondeu com calma que a líder da família Seol estava causando confusão abertamente dentro de Valhalla para levar a filha de volta, e perguntou que tipo de reação Arren achava que um instrutor teria diante disso. Shoyarren entendeu imediatamente que não seria uma reação pacífica. Jou-Yo abaixou as pálpebras e admitiu que não gostava nem um pouco daquela mulher. Arren acrescentou que também odiava Yonva por abandonar a filha e voltar só quando precisava dela. E ainda ter a coragem de se chamar de mãe. Arren olhou de novo para a gatinha e observou em voz baixa que ela provavelmente estava profundamente furiosa agora. E na mesma hora, Yenan atacou com ainda mais violência. Yonva Seol desviou e disse para ela parar com aquela rebeldia sem sentido antes que se machucasse. Yenan saltou de novo, repetindo a palavra machucar como um desafio, e retrucou que quem ia se machucar era a mãe. O chute de Yenan finalmente empurrou Yonva Seol para trás quando ela de repente levou a mão ao estômago e derrapou para trás. Yenan sorriu, ela tinha colocado um pouco de mana naquele chute. Aquilo deveria ter doído mesmo bloqueado. Então o horror chegou. Yenan olhou para baixo e percebeu que a mesma perna com que ela tinha chutado Yonva não se mexia, estava congelada, dura como pedra. Yonva Seol perguntou com calma se era a primeira vez que Yenan via aquilo. A mulher deu um passo à frente e revelou a verdade, explicando que aquele era o poder da constelação do clã, o King in the Deep Snow. Obrigada a ficar apoiada em uma perna só, Yenan ouviu enquanto a mãe explicava que, se ela voltasse para o clã, talvez não ganhasse esse poder imediatamente, mas que eventualmente teria permissão para firmar contrato com a constelação por conta própria. Yenan respondeu com firmeza que agora entendia por que a mãe tinha ficado mais forte desde o último encontro e finalmente compreendia de onde vinha a raiz daquele poder. A mãe perguntou se Yenan achava isso vergonhoso, lembrando-a de que era simplesmente assim que o mundo funcionava. Se um clã era protegido por uma constelação, essa proteção era absoluta e indiscutível. Yonva Seol também revelou que no último encontro ela tinha usado apenas força física, então não havia mana envolvida. Yenan não deveria esperar o mesmo tratamento agora. A garota se irritou ao ser mandada aceitar essa verdade. Então, a mãe franziu a testa e disse que perguntaria pela última vez. Yenan se manteve de pé como conseguiu e ouviu a pergunta com clareza: ela voltaria para o clã ou não? Yenan gritou de volta que nunca voltaria. A mãe soltou o ar, decepcionada, e disse que Yenan ainda era imatura, dando um passo à frente enquanto avisava que Yenan não deveria esperar sair dali em segurança. Yenan percebeu que não conseguiria escapar com a perna congelada no lugar. Riel Seol estendeu a mão na direção dela e declarou que iria congelar e esmagar o braço direito de Yenan. E toda vez que Yenan visse o braço faltando, lembraria dessas palavras,
Eu prometo nunca mais desafiar a família ou a constelação. E foi aí que Kim Joo-yo entrou no meio, interrompendo o momento ao cravar um chute direto na mão estendida de Yeon Va-seol. E é aqui que o episódio de hoje termina, bem na hora em que Kim Joo-yo finalmente intervém e lembra todo mundo de que Valhalla não é lugar para disciplina de família. Yeon Va-seol veio buscar a filha como se fosse dona dela, e Yeon veio provar que não pertence mais a ninguém. Mas agora a verdadeira pergunta é simples: se o poder do clã Snow-seol vem de um contrato com uma constelação, o que acontece quando um monstro como Joo-yo decide interferir? No próximo episódio, isso não vai ser uma lição. Vai ser uma colisão. Então se preparem, porque esse reencontro de família está prestes a virar uma guerra. Vejo vocês no próximo episódio.